Próxima atração, Cheque Mate. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cheque Mate, um programa de entrevista semanal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje nós vamos entrevistar Ciro Robson, mais conhecido como Papinha, recorde de audiência no programa Patrulha da Cidade da TV Ponta Negra, que hoje está aqui para conversar comigo e com os alunos. Primeiro eu já pergunto, Ciro ou Papinha? Você que manda. Não tem frescura com o jeito que o povo me chama, não, Bruno. Ciro, Papinha. O pessoal aí no Rio Grande do Norte inteiro, menos Mossoró, me chama hoje mais Papinha do que Ciro. Ciro Robson, só quem chama realmente é o povo de Mossoró. Fora isso, o restante do estado onde a gente viaja, ninguém me chama pelo nome. Quando quer chamar, aí mistura o meu com o seu. É Ciro Gomes. Por que Papinha? Papinha surgiu do bordão, quando a gente chegou na TV Ponta Negra, dia 11 de abril de 2011. O Daniel Cabral, nosso diretor de jornalismo, ele pediu que tivesse um bordão. Eu não tinha, então a galera lá da TV... fale isso, fale isso. Não, eu não gosto de falar nada que ninguém fala. Eu não gosto de imitar ninguém em nada. Eu sou eu. Se eu acertar fui eu, se eu errar fui eu, mas eu não gosto de imitar ninguém. E aí passei uma noite sem conseguir dormir pensando no bordão. E de repente veio na cabeça, a história sempre é a mesma, de que um camarada é preso com 2 quilos, 2,5 kg de maconha, e o policial pergunta, era para vender isso? Não, era para eu fumar. O cara fumar 2,5 kg de maconha, né? Então, enganar a mim, quer dizer, quer botar papinha na boca do neguinho? E aí, esse é o bordão, né? O bordão. Aí eu fiquei com aquilo para mim, cheguei na TV no outro dia, falei só para a Abimael, a Bimajo, que a gente chama, e a Abimael disse, rapaz, é legal. E quando foi no dia da estreia, no dia 11, eu levei uma colher verde-limão, o cabo da colher, a colher da minha irmã, levei para fazer aí o bordão. O pessoal riu, mas achou interessante. E aí chegou um camarada que trabalhava lá na TV e disse, televisão é imagem, o bordão é legal, a onda da colher é massa, agora ela tem que passar da mão para que você possa mostrar. E aí comecei a ganhar colheres, né? O Carlos Alexandre Júnior me deu a primeira colher, depois um cidadão, um comerciante na Cidade da Esperança, e aí cheguei a ter mais de 2.000 colheres, que o povo me dá na rua, né? Todo canto que eu vou, o pessoal viaja, ainda tem? Para mim. Eu tenho, mas não tenho tantas. Eu já doei um bocado para creches também, né? Você recebeu uma de ouro também, não foi? Tem umas banhadas. Tem umas banhadas aí, né? Uns presentes, né? Uns presentes. A primeira que me deu foi Zezo, né? Aí depois trouxeram do Rio, trouxeram de Miami. Aí tem uma da Argentina, uma pequenininha aqui. Você anda com colheres também? Rapaz, no carro sempre tenho, no carro, na bolsa. Aqui eu não sei se eu coloquei uma no bolso aqui. Acho que ficou no... tem aqui, deixa eu ver. No pescoço? No pescoço tem uma, é um pingente que o Flávio Gentil me deu. O Flávio Gentil trabalha na TV Ponta Negra já há, acho que 19 anos. E ele me deu essa colherzinha aqui, tá, acho que umas 2 semanas. Essa veio da Argentina, uma proprietária de um comércio, que é anunciante do Patrulha. Ela esqueci, chegou na Argentina aqui, viu? Disse, é papinha, não tem como não levar. Aí eu tenho uma que o cara trouxe do Chile, a trouxe do Chile. São várias colheres, mas tem colher também de pau, né? Uma questão pessoal, eu não vou lhe dar uma colher porque não é de ouro, não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver. Colher, eu recebo colher até de plástico, não. É a marca, não interessa, e não me importa se ela é banhada, ou se ela é de ouro, ou se ela é de pau, ou se ela é de plástico. O que pode ser colher desenhada no papel. Desenho me dá para mim é uma colher. Ciro, também conta comigo aqui alguns alunos do curso de comunicação, né? Eu vou apresentá-los para que você de casa possa conhecer. Micaele já está sorrindo. Já está sorrindo, né? Sibeli Barros. Conheci. Pedro Moraes. Pedrão. Sara Valentina. Micaele Rayane. Micaele. Ramaildo Revoredo. E Diane França. E, por último, Alda Mariana e Rodrigo Zusa, tá? E para continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu vou chamar agora uma nota coberta que vai falar um pouco sobre a sua trajetória de vida e logo mais a gente volta com uma entrevista com Ciro Robson, Papinha. Ciro Robson é natural de Natal.
Filho de pais moçoroenses, trabalhou durante 21 anos em todas as rádios da cidade de Mossoró, onde também começou sua carreira na TV. O viés policial surgiu por acaso em sua vida. O pontapé inicial foi no estado do Ceará, onde atuou como repórter num programa de rádio. Sua consolidação como comunicador se deu aqui no estado, na TV Mossoró. Em 2011, veio para a TV Ponta Negra, onde está atualmente. Ciro, natalense, Natalense. foi para São Paulo. Em 85. Como foi essa primeira experiência do rádio lá em São Paulo e depois em Mossoró, a prática profissional mesmo? Olha, Bruno, a primeira experiência foi muito boa, não esqueço não. Até foi onde eu aprendi, não podia nem dizer que era uma rádio comunitária, porque era uma difusora, na verdade, eram caixas de som com umas bocas de ferro, uns alto-falantes pendurados em Palmeiras, na Praça da Moça, em Diadema, onde eu morava, no ABC Paulista. E nos Você tem ideia de postes... quantas pessoas ouviam essa rádio, mãe? Não tenho, não. Eu não tenho. Na verdade, só ouvia quem estava no centro da cidade, né? Passando, né? Você não conseguia ouvir em receptador nenhum, não, né? Nada receptor. Você tinha que passar e estava lá tocando música o tempo todo. Até foi interessante, porque eu passei vários dias, e eu perguntei, por que não bota era só música, não bota um cara para dar a hora certa, para ler um documento achado, um documento perdido. E o cara disse, ninguém quer trabalhar de graça, não. Eu vou. Aí disse, você vem, eu vou. Agora eu vou arranjar um comercial para mim. Se você arranjar, aí eu consegui. Falei com o seu Flávio, Casa das Velas. Então eu anunciava vela, né? Ele vendia um bocado de velas. E a gente anunciava, e aí deu certo. Depois de mim, vieram outros caras para fazer também, e foi formando a Sampa Comunicações, do Cafu, não sei se ele é vivo, ele trabalhava na prefeitura de Diadema, no ABC Paulista. E de lá surgiu a vaga não, a experiência de eu ter que ir para Blumenau, Santa Catarina. Um camarada subiu, a rádio no primeiro andar, estava no intervalo, no break, e perguntou de quem era a voz do cara que estava falando. Eu digo, é minha. Ele disse, eu sou diretor de uma rádio em Blumenau, não sabia onde é que ficava. Quer fazer um teste? Eu digo, eu vou. Aí fiquei com o cartão dele, é o Castrinho, o nome dele, era o diretor da rádio Clube AM Blumenau. Por coincidência, eu já empolgado para ir, com uns 15 dias passou mais um cara também, ouviu e foi me convidar para fazer um teste na rádio. Aonde? Blumenau. 90 super hits, fica em cima dos Correios. Era Tony Duarte, o dono da rádio, era o dono da rádio. E aí, a galera que trabalhava comigo, que eu tinha um emprego também na rodoviária Tietê, eu fui guarda-volume, trabalhei no guarda-volume, e a galera fez uma vaquinha para eu ir fazer esse teste em Blumenau. Eu fui, eu morri de frio. O início foi bem difícil. Mas não fiquei. Eu fui, morri de frio, porque eu não me lembro se são 8 horas, são 12 horas de viagem de São Paulo a Blumenau, isso eu não me lembro, foi em 88 quando eu comecei. Mas eu fui com camisa de frio normal, mas eu cheguei lá, Santa Catarina, o frio é muito pior do que o de São Paulo. E a rodoviária é embaixo de uma serra, né? E você começa a tremer os queixos dali, né? E eu ficava esperando passar, e uma coisa engraçada que eu achava lá, que engraçado hoje, né? Eu ficava com medo, porque em Blumenau, a segunda língua deles lá é a alemã, né? E todos descendentes de alemão. E só loiro e loira na cidade. Eu não via nenhum negro, só eu, né, bicho? Aí quando eu subi no ônibus, aí para ir para a rádio, cuidado com o batedor de carteira. Eu olhava e pô, só tenho de negro, os caras vão pensar que sou eu, bicho. Aí eu ficava com medo, né? Por que quer queira que não? O negro, ele é discriminado. Eu parei de ser discriminado aqui depois que eu estou na televisão. Mas antes de estar na televisão, mesmo no rádio, eu era discriminado todo dia. Não tem, isso acontece. Hoje as pessoas não me discriminam porque me vê na TV. E isso é fato. Em São Paulo, era discriminado todo santo dia. Escada rolante, de me cuspir, de dizer, é o baiano, não sei o quê. Nordestino. Nordestino. Isso era sempre. E fui encarregado de São Paulo, fui encarregado de 2 empresas lá grandes. Mas de Blumenau, quando eu fui fazer o teste, eu não fiquei pela grana que me ofereceram. E tive um camarada que disse, rapaz, você está querendo eu pedir para ficar pela grana? Lá na época, a Blumenau AM, eles me ofereceram 150 cruzados novos, em 88. Acho que o presidente era Sarney. E eu já ganhava meus 700 cruzados novos em São Paulo.
Falei, pô, vou para cá para ganhar 150 cruzados novos. E eles queriam que eu ficasse o seguinte, eu viesse na sexta-feira, domingo à noite para Blumenau, quando passasse a semana, quando eu fosse na sexta-noite, eu ia de volta para São Paulo. O dinheiro só dava para passagem de ônibus. E como foi essa Eu não sua aceitei. volta a esse Nordeste e as primeiras experiências com rádio e televisão em Mossoró? Eu voltei. De Blumenau eu voltei. Como eles não aceitaram a minha proposta, porque eu queria que eles pagassem um aluguel para mim. Meu filho tinha acabado de nascer, tinha 6, 7 meses de vida de nascido. E eles não aceitaram. E um cara lá, o J. Marley Barcelos, o nome do cara, ele disse, você está querendo ir, Ricardo? Nem começou no rádio, já quer um valor alto. Eu ganho 200 cruzados novos aqui. E eu sou o tampa daqui de Blumenau. Eu disse, mas você tem uma profissão fora isso? Ah, eu tenho uma floricultura, uma funerária. Me morre gente todo dia, meu. Você tem rádio por um acaso, você tem uma funerária, e eu não tenho, eu tenho que me virar, tenho criança para dar de comer. Então voltei para São Paulo, tentei me aperfeiçoar um pouco mais e mandei uma fita cassete para Mossoró. Isso quando, mais ou menos? Em 88, 88 ainda. Eu vim para Mossoró em 88, mas eu mandei para Mossoró em 90. Foi quando eu vim de lá para cá. De Mossoró para Natal? Não, direto de São Paulo? De São Paulo, direto para Mossoró. São Paulo. Direto para Mossoró. Em Mossoró foram suas primeiras experiências de fato, talvez, né? Rádio Rural. A rádio rural rádio, televisão. E o programa Linha de Fogo, né? Como foi esse programa? Existe uma certa polêmica com o próprio nome do programa, né? Já foi um pouco do medo que você teve em São Paulo, que você entrou nessa área policial? Não, Bruno. Na área policial eu entrei na área policial, na verdade, por necessidade. Eu nunca fui repórter. Eu era um disc-jockey, eu apresentava programas de variedades, com músicas, com notícias, mas nunca repórter. E surgiu por uma necessidade realmente. O fato do Linha de Fogo em Mossoró, de a gente ter implantado, eu, já como repórter policial em Mossoró, em 94, o Pé Quente e o J. Regis, que trabalha comigo hoje na 95 FM aqui, grande comunicador, foi a maior audiência de Mossoró durante 19 anos, eu era seu repórter, fui por 6 ou 7 vezes, e eles tinham um programa na televisão, tem Mossoró, e pagavam o meu aluguel, que era R$250, isso em 2007, pagava o meu aluguel para que eu participasse 5 minutos ao vivo, aos sábados, para fazer um resumo da semana do setor policial. Eu me empolguei, né? Eu me empolguei com a TV, e eu disse, eu quero fazer um programa policial. Eu disse, eu vou comprar, mas como? Não tem dinheiro. Eu vou atrás do patrocínio. E depois de 5 meses na TV, com o J. Regis e o Pé Quente, que foi que me deram a oportunidade, na verdade, aí eu levei o projeto do programa que eu queria fazer. Eu era repórter, apresentador, editor. Então você comprou o próprio espaço? Eu comprei o espaço, eu comprei por R$4.000, comprei para fazer 1 hora de programa. 1 hora de programa ao vivo. Tá. Vamos a uma pergunta. Vamos. Ciro, você acabou de afirmar que não tinha feito reportagem, ou seja, não tinha experiência. Então, sabemos que você não tem escolaridade superior referente ao jornalismo. Então, você acha importante para a profissão ter realmente o diploma, e você, não tendo diploma, se sente de fato um jornalista? Na verdade, eu nunca me senti um jornalista. Eu digo que sou radialista, que atuo no jornalismo. Eu nunca disse eu sou um jornalista, nunca disse, não desmerecendo os jornalistas, mas também eu não me envergonho de ter o estudo que eu tenho. Quer dizer, praticamente não tenho, só tenho a 8ª série. Mas eu faço coisas que, como eu digo muito na TV, às vezes a gente tem a discussão, é igual casamento, se discute com alguns colegas, e falam assim, mas eu não troco a minha 8ª série pela sua formatura. A gente diz, isso é normal. É normal, porque eu acho que o que vale realmente é o que você está fazendo, está apresentando, procura se esforçar todos os dias para que você possa realmente ser um jornalista fazendo na área, um jornalista, e levar aquela informação que o cara está em casa assistindo, ou ouvindo pelo rádio. Você pode ser um jornalista que faça rádio. Se bem que aqui, em Natal, eu vejo muito isso, jornalista trabalhar em rádio, e eu não vejo lá essas coisas não. O radialista, ele dá 10-0 no jornalista formado. Então, para você, Ciro, então você acha que não precisa do diploma, da formação para exercer o cargo de jornalista? Não, na minha opinião, eu acho que não precisa não. Acho que as pessoas têm realmente, principalmente no rádio. Eu acho que o rádio, você não aprende rádio em faculdade. Rádio você não aprende em faculdade. Rádio você nasce com ele na veia, não tem como. Ok. A gente vai precisar fazer um intervalo e no próximo bloco a gente continua a entrevista com Ciro Robson,
É o Papinha. Você fica aí, nos aguarde, que já a gente volta. Até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa Checkmate e eu continuo a entrevistar o Ciro. Ciro, Papinha, né? Mas vamos voltar aqui para o seu primeiro programa, né? O Linha de Fogo, tá? Tem uma polêmica da sua saída, né? Polêmica da sua saída, que você acusa, isso é notório em vários blogs do interior, né? Colocam acusações feitas, e até em suas falas você se defende, mas colocam acusação em algumas freiras que defendem ou defendiam na época alguns marginais, né? Então, como é que foi essa saída do programa? Algumas freiras não, uma freira. Uma freira, né? Tomara que isso não venha de novo me prejudicar, pelo amor de Deus. E não foi, Bruno, a questão não é essa. A questão é que eu fiz uma pergunta só no ar com o outro apresentador. Eu acho que a gente fazia, era o único programa do Brasil que tinham 2 negros apresentando. Era o Linha de Fogo, eu e o Otoniel Maia, quando um cheirão pro negão tá em casa aí, assistindo em Mossoró, com a perna amputada, mas o negão ama a TV, 50 anos de rádio, Otoniel Maia. E o problema, Otoniel Maia, quando ele disse, amanhã, isso na sexta-feira, amanhã nós teremos no programa... Ellen, né? No programa fulano de tal, nós teremos a participação aí da irmã Ellen sendo entrevistada. Aí eu me virei e disse, eu tomara que ela diga por que ela coita um bocado de vagabundo que dorme lá nos quartinhos. Eu falei isso. Mas os caras dormem. O problema é que a sociedade hipócrita não abre os olhos para isso. Como eu era pequenininho, ainda sou pequenininho, relacionado a políticos, empresários grandes, aí eles fazem. Depois eu fui conversar com a irmã Ellen, pedi desculpas. Não, você falou certo, eu estou fazendo a minha parte. Eu digo, mas eu não disse no intuito de a senhora estar dando o apoio. Na verdade, ela fez. Lá atrás, ela dá café da manhã para uma fila de muitos pais de família desempregados, tomam café lá. Almoço e janta também, ela dá um sopão para muita gente. Isso não tem cadastro nem nada. Mas no meio tem meia dúzia de vagabundos, de bandidos, que foi isso que aconteceu, e de que ela tinha uns quartinhos, e esses quartinhos com uma cama de alvenaria, um chuveiro, um vaso sanitário, e tinha a chave. Então, e alguns deles... o seu programa é rotulado desde o Linha de Fogo como um programa sensacionalista, né? É ou não é? Não. Eu não vejo sensacionalismo no que eu faço. Eu só falo a verdade. Voltando para o Linha de Fogo. Desde o Linha de Fogo. Nunca foi sensacionalismo. Sensacionalista nunca. Não. Eu não aceito jamais dizer que eu faço sensacionalismo. Não. Eu defendo a sociedade. Eu defendo a sociedade como tudo. Eu sou um cidadão de bem. Tenho os meus defeitos, todo mundo tem. Se eu estiver errado, eu dou a mão palmatória, eu peço desculpa no ar para milhares. Aqui em Natal, no Patrulha da Cidade, a gente fala diariamente para 597 mil pessoas só na Grande Natal. Você imagina quantas pessoas no estado que nos assistem. Ou se eu estiver errado, eu peço desculpa, não tem nenhum problema de... Agora, dizer que a gente faz sensacionalismo, não. De forma alguma. Eu mostro a verdade do jeito que é. E não minto. Tá. Vamos a mais uma pergunta aqui. Como é que aconteceu essa transição de Mossoró, da TV Mossoró, para a Ponta Negra? E se ficou alguma coisa na Mossoró, na TV Mossoró, alguma mágoa de alguém? Como é que foi essa transição? Pergunta complicada, né? Vamos lá. Não é melhor vocês estudarem para ser investigadores, não, né? Detetive, não é mais fácil, não, Bruno? Eles estão vasculhando tudo. Rapaz, é o seguinte, a segunda qual foi? Alguma mágoa de alguém? E a primeira foi a minha vinda. Como é que foi essa vinda para de Mossoró para cá? A vinda de Mossoró para cá, eu fiquei 10 meses, 7 dias desempregado. Nem a única rádio comunitária de Mossoró me aceitava com medo da minha língua. Né? Com medo da língua que eu tenho e não diminuiu não, continua a mesma coisa. Quando eu penso uma coisa, eu falo mesmo. Eu fiquei desempregado e depois de muito tempo, desses 10 meses, 7 dias, o doutor Milton Marques de Medeiros, o dono da TV a Cabo Mossoró, e é um radialista nato, dono de rádio, 95 FM de Mossoró, que eu trabalhei também, e da Rádio de Açu, a Princesa do Vale, e doutor Milton me chamou para eu ser repórter, depois desses 10 meses, já tinha me ajudado, me dado até necessidade, porque fecharam as portas para mim em geral, eu estava passando necessidade realmente, vivendo de ajuda, e eu fui trabalhar como repórter
para ganhar R$980. Minha esposa, vai ganhar, eu não estou ganhando R$1. R$980 para mim é R$1 milhão, eu vou. E com 8 dias que eu estava lá, o Guto Barreto, através do Daniel Cabral, foi conversar comigo em Mossoró, porque tinha visto um vídeo na internet, eu brigando com os amarelinhos. E foi aquele vídeo que me fez ser chamado para vir para Natal. Mas eu não queria vir. E aí ficaram insistindo, e dobraram o salário, e aumentaram, e não sei o quê. E eu não vou. Eu queria vir, mas na verdade, por uma gratidão, que eu acho que você tem que ter gratidão, você pode ter seus defeitos, mas tem que ter uma gratidão com as pessoas que lhe ajudam. E eu não queria aceitar pelo fato de Dr. Milton ter me dado emprego depois de 10 meses desempregado. Então eu não queria aceitar por isso. Mas eu conversando com o genro dele, que estava dirigindo a TV, ele disse, vai embora, porque passaram aqui várias pessoas pelo nosso canal, hoje em dia estão pelo estado todo, estão fora do Rio Grande do Norte, e você vai ser o próximo. Então está na hora de você... O povo lhe conhecer no estado todo, não só em Mossoró. Tem um debate até público, né, notório, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o nosso país, que é exatamente sobre o que a própria sociedade legitima como justiceiros, né? Ou quando é feita a justiça com as próprias mãos. Então a nossa equipe foi às ruas para ver o que a população acha sobre esse tema, e aí depois, logo mais, a gente vem com essa pergunta, certo? Então vamos ao VT. Será que, de fato, fazer justiça com as próprias mãos é uma solução para acabar com a violência em nosso país? Quando questionada, a opinião da população foi unânime. Todos foram contra as atitudes tomadas pelos justiceiros. Você é contra ou a favor das ações praticadas pelos denominados justiceiros? Eu sou absolutamente contra, porque eu mesmo já fui acusado de assalto injustamente, e o rapaz simplesmente chegou e me socou e disseram que iam me prender. Mas não tinham nenhuma prova e me revistaram e não acharam nada. Com a falta de segurança, as pessoas têm se revoltado e tentado fazer justiça com as próprias mãos, né? Aí o pessoal não consegue o reforço da polícia militar, a segurança está aí um caos, então o pessoal tem feito... Eu não concordo, sabe? Eu não acho que é o certo, senão a gente vai virar aqui uma guerra civil, né? Porque aí a gente vai para a rua e vai querer prender bandido, fazer o papel que não é o nosso, né? Porque é o seguinte, a polícia prende e a justiça julga, né? Porque eu sou meramente contra esses atos, né? Olha, eu sou contra. Eu entendo o sentimento de revolta que as pessoas acabam assumindo pela ação do criminoso e tal, mas se existe o direito, se existe o poder judiciário, e isso foi criado para que possamos viver numa sociedade justa, né, equilibrada. Então, se aquilo ali existe para punir, por que é que nós temos que ignorar esse poder e fazer justiça com as próprias mãos? Eu sou contra, devido porque a violência só gera violência. Ciro, excepcionalmente nessa matéria todo mundo foi contra. A gente sabe que muita gente é a favor. Mas você, como apresentador de televisão, você acha que você levanta essa bandeira da justiça com as próprias mãos? Não, a questão não é levantar a bandeira da justiça com as próprias mãos. Mas também, se eu disser a você que eu tenho pena de ver um camarada que ele acabou de assaltar e a população descendo o cacete e dizer que eu tenho pena, eu vou levar para casa, não vou não. Não vou de jeito nenhum. Quem já foi assaltado, quem já teve a arma apontada para a cabeça, quem já teve a arma apontada para o seu filho de 3, 4 anos de idade, quem já teve o seu carro tomado de assalto, depois você ter pago apenas 3 parcelas, uma moto que você comprou, não pagou, nem a primeira foi tomada, sabe a sensação. E eu acho que não é questão de eu ser contra ou a favor. Agora, pena eu não tenho não. Eu não tenho não. Você acha que quando o Estado não age? Não age nunca, Bruno, não age. O Estado nunca agiu nem vai agir. Essa é a realidade. É muito bonito quando as pessoas chegam e dizem, mas a justiça agora inventou uma história que você tem que dizer que o menor de idade ele é o menor em conflito, adolescente em conflito com a lei. É muito bonito isso, cara. Como é bonito o Estatuto da Criança e Adolescente ECA. Dá direitos, mas não dá deveres para o menor de idade. Um cara que tem 17 anos de idade, assalta, faz 4, 5, 6, 8 pessoas como refém, e aí a polícia não pode ir lá e dar um cascudo no cara, porque o cara tem apenas 17 anos de idade. A população revoltada sai e dá um mó de pia nesse cara. Aí o cara que deu um cacete no menor, porque ele tem 16, 17 anos, aí vai pagar por violência, não é violência, me chega o termo agora de agressão. Eu não acho interessante, sinceramente. Uma pergunta de Rodrigo. Ciro, nos seus programas você afirma que bandido bom é bandido morto.
Isso também se aplica aos bandidos de colarinho branco, os políticos corruptos? Não, primeiro, Rodrigo, eu nunca falei que bandido bom, bandido morto, não. Você está trocando os programas. Eu nunca falei isso, não. Mas eu não sou a favor de bandido de forma alguma, não. Bandido, para mim, é para estar no cemitério mesmo. Depende, nesse negócio, não porque ele tem 13, 14 anos de idade, para mim é bandido. Não tem esse negócio, não se pode, menor de idade, não pode falar dele. Mas político corrupto? Também, é para estar no cemitério. Não é só na cadeia, não. É para estar no cemitério. Não existe isso. Não existe. Aliás, colarinho branco é o pau mais tem de bandido. Na polícia, você for uma Câmara Federal de 513 e você tira ali uns 20, que pior do que Fernando Beirão. Uns 20 eu estou botando por baixo. Botando por baixo. Era para estar tudo preso. E os caras do mensalão já estão tudo em casa. É muito bom um negócio desse. Aí tem um pai de família que rouba uma lata de leite porque está desempregado. Não justifica. É só um exemplo. O cara roubou uma lata de leite para levar que o filho tem 3 meses de nascido. O cara é preso. O Mossoró, o cara passou 2 anos preso porque roubou um vidro de desodorante. Mas o cara rouba milhões e não é preso. Ciro, você acha que os verdadeiros traficantes estão no presídio ou estão soltos aí? Não, estão soltos. Estão soltos, não tem. Tá bom? No presídio não tem grandes traficantes, não. Aqui, pelo menos, não. De forma alguma. Como eu sou contra esse negócio, você, a polícia correr atrás aqui, que eu fico pé da vida, o negócio de correr atrás de os caras que vendem DVD e CD no meio da rua. Ciro, eu acho absurdo, ridículo isso. Saiu uma foto no blog Patrulha das Rocas, né? Os bandidos colocando lá uma cela, papinha na sua boca, né? Uma colher. Então, qual é o perfil desses presidiários, desses presos? Primeiro, esse negócio desse blog desse cara das Rocas é porque ele está muito longe de ser um repórter, um jornalista, seja lá o que for. Nem pouco, tampouco radialista. Isso é falta de notícia. Essa foto aí eu tirei com 2 dias que eu cheguei aqui em Natal, que fui visitar o CDP da Cidade da Esperança. Com 2 dias, isso há 3 anos e meio. Né? Quer dizer, então não tem a história do papinho ainda. Hein? Não tem a história do papinho ainda. Tinha, já tinha estreado, tinha. Mas ainda não tinha, eu ainda não era o líder de audiência, não tinha passado de Ibope, eu não tinha ainda feito nenhum comentário polêmico. Mas o papinha vende, positivamente ou negativamente? Como é? O papinha, né? A foto... Vende, não tem como. Tá ok. Vamos lá mais uma pergunta. Diga, radialista. Ciro, em uma certa população, crianças começaram a desaparecer e a população acreditava que uma mulher que morava naquele local era bruxa. Resolveram, então, fazer justiça com as próprias mãos e, quando a polícia chegou, a mulher já estava morta. Ao fim das investigações, descobriram que ela era inocente. E aí? Olha, deixa eu tentar deixar claro em relação à justiça com as próprias mãos. Eu nunca cheguei para dizer, pega, bora, dependendo da situação. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muito cuidado de falar é quando se diz que fulano de tal é estuprador. Fulano é ou não é? Estuprou ou não estuprou? Se estuprou, eu quero que ele seja capado em praça pública. Isso eu digo para todo mundo e não peço sigilo, não peço segredo. O estuprador, para mim, independente de ser de adulto, de idoso, de criança, é para ser castrado. E não é esse negócio como tem um deputado federal, acho que no Pará, então o Jacques Damasceno ficou de ligar para esse cara para colocá-lo no ar, no Patrulha faz 2 anos e nunca ligou, não sei o que Prado, Mendonça Prado, o nome do deputado, ele está com o projeto que o estuprador ele seja castrado de uma forma, uma injeção produto químico, uma forma química. Eu não concordo. Eu já acho que o tarado, o estuprador, ele é para ser capado com a faca de pão na rua, para sentir, para nunca mais fazer aquilo com ninguém. Essa é a minha opinião. A minha opinião eu digo e não peço isso segredo. Tem que ser colocado na TV. Isso eu falo isso na TV. Não, eu digo isso para você realmente tem que ser colocado na TV. E você acha que isso não é sensacionalismo? Não é sensacionalismo, não. Minha opinião é dizer que o cara que estuprou de 3 anos de idade, eu dizer que o cara tem que ser castrado, se é sensacionalismo? Não, eu não acho que seja, não, Bruno. Eu não acho. Em relação à menina lá, a questão não é essa. A questão de você dizer o cara estuprou, é muito complicado de você dizer se o cara estuprou ou não. Porque o que acontece, como já teve no Patrulha, de uma ex-mulher dizer que o marido tinha molestado a filha dele de 7 anos de idade. E eu digo, esse cara não está com cara... Porque você militando na área, você sabe quem é vagabundo e quem não é. Eu com tantos anos na polícia não, como repórter policial, é muito fácil de você identificar se o cara é vagabundo ou não é vagabundo, dependendo do primeiro bom dia que ele dá. Você sabe, isso tem como se identificar, como policial também, como o policial identifica. E eu dizia, esse cara não está me parecendo. Por quê, Bruno? O cara, quando ele é culpado,
Quando o cara é inocente, ele não tenta esconder o rosto. Se eu sou inocente, se você me acusa de alguma coisa que eu não fiz, para que é que eu vou impedir de você ver meu rosto? Se eu estou dizendo que eu sou inocente, eu vou ter que mostrar. Não fui eu. Enquanto que não. E o cara, a gente conseguiu provar que a mulher tinha feito uma acusação infundada com o cara. A ex-mulher do cara disse que ele tinha molestado a filha dele. E é mentira. Ciro, era mentira. Vamos para mais uma pergunta. Ciro, se você afirma que o seu programa não é sensacionalista, o que você acha que o seu programa contribui para a sociedade, positivamente ou negativamente? O primeiro que ele contribui é em relação a você. Eu não concordo quando algumas pessoas falam, inclusive tem alguns evangélicos muito radicais, que dizem assim, eu não assisto seu programa porque só passa desgraça. Eu digo, mas seria interessante você assistir. Por quê? Porque às vezes o estuprador, o assaltante, o estelionatário, ele é um vizinho seu e toma café na sua casa todo dia de manhã com seu filho, você não sabe. Então é bom você assistir para você saber quem é quem. Então ele não é. Então, um dos fatos bons do programa é justamente mostrar os vagabundos que saem de circulação. E muitos deles são colegas nossos, vizinhos de rua, vizinhos de condomínio. Quantos condomínios em Natal, na Grande Natal, quantos condomínios, já estou no terceiro morando aqui, e pelo menos de 2 que eu morei, nesse agora que eu estou não, mas de 2 que eu morei, tinham um teve 2, outro teve 3 assaltantes dentro do condomínio que mora. E não é condomínio para você pagar 300, 500 reais. São pessoas que têm lá carros de luxo, mas tinham assaltantes morando dentro. É fácil. Então, eu acho que o programa tem essa benfeitoria de mostrar os vagabundos que saem de circulação, que a polícia tem feito. E mostrar o trabalho que a polícia faz e não é reconhecido. Ciro, a gente vai precisar ir para a próxima pergunta agora com o Ramaílo. Ciro, muitos jovens que são apresentados como pautas do seu programa são jovens negros, com baixa escolaridade, moradores da periferia. Você acredita que é a falta de oportunidade que leva esses jovens ao mundo do crime e são essa falta de oportunidade que os leva a ser pautas no seu programa? Acredito que não. Acredito que não, porque falta de oportunidade eu tive muito. E tive motivos para pegar uma arma que eu andava em Mossoró, quando eu era apresentador, que eu andava armado 24 horas, todo mundo mostrou sabe disso. E eu tive motivo suficiente para estar com uma criança com 7 meses de nascido, ou está com 5 anos, graças a Deus, o meu filho. E aí eu tive todos os motivos de sair, fazendo desgraça no meio do mundo, assaltando. A primeira coisa que eu fiz foi vender arma e troquei algumas cestas básicas para eu sobreviver. Essa é a realidade. Então não é falta de oportunidade. Eu, como apresentador, eu como radialista, eu tive o que a maior audiência de televisão e rádio em Mossoró, e depois de 10 meses desempregado sem ter oportunidade de nada, eu nunca precisei, nunca pensei na minha vida de querer fazer coisas erradas. Eu acho que as pessoas fazem coisas erradas não é por falta de oportunidade, não. Ciro, e existe muita coisa para se fazer quando não se tem emprego. A gente vai precisar cortar a sua resposta, porque nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Cheque Mate. Se veja já já. Até lá. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Cheque Mate e continuamos a entrevistar Ciro Robson Papinha, apresentador de TV. Ciro, voltando para o tema de justiceiro, né? Vou fazer a pergunta, inclusive você falou no próprio programa, que foi a questão da polêmica com os amarelinhos. Fala sua, que inclusive está disponível no YouTube. Você diz que se eles inventarem de persegui-lo, quem vai atirar nele é você. Né? Você, inclusive, vai atropelar para matar esses amarelinhos bandidos que para você é tudo igual. Né? Por que você falou isso? Primeiro, Bruno, eles editaram o vídeo na íntegra. Eles tiraram a parte onde eu conto toda a história do que aconteceu. E bandidos, quando eu falava amarelinhos bandidos, eram aqueles que estavam me perseguindo. Agora, eu jamais iria ficar com raiva por uma multa que eu recebesse se eu cometesse uma infração. Eu disse aqui, eu errando, eu dou uma mão palmatória. Você acha que eles estavam perseguindo você? Não, eles me perseguiram. Eu vou lhe contar por que eles me perseguiram. Eles me perseguiram. O que foi que aconteceu? O cara que mais defendia amarelinhos em Mossoró era eu. Ninguém gostava de amarelinho. E eu defendia no meu programa. E eu disse, só vão começar a respeitar amarelinhos quando pesar no bolso das pessoas. O que aconteceu? Todo amarelinho quer ser polícia.
Todo amarelinho quer ter poder de polícia. Botou a farda e ele acha que é polícia. Isso é no Brasil inteiro. A Mossoró não é mais amarelinho, é azulzinho. O que aconteceu? Dois caras passaram em uma motocicleta num sinal vermelho. E o que aconteceu? Um amarelinho, estava na moto, na viatura, saiu correndo atrás e mandou os caras parar. O cara se virou e deu um tiro. Eles tinham acabado de assaltar, salvo engano, na lotérica. O cara ficou lá. Eu estava próximo ao local, eu andava com a câmera dentro do carro. Eu corri para fazer a cobertura. No momento em que eu cheguei, eu fui impedido de filmar. Eu fui impedido. E aí me chamaram lá no hospital, já estava tudo da imprensa, chamaram de urubu, de carniceiros. Eu disse, pô, mas vai fazer a matéria. Não, mas o cara trabalha. Por isso que a gente tem que ir para fazer a matéria. Então, acho que ninguém estava fazendo nada demais. E houve uma confusão na frente do Hospital Tarcísio Maia, e eu tenho esse DVD, eu tenho em casa, eu tenho centenas de DVDs em casa, e tem a briga, a filmagem do cara me chamando para brigar na frente do hospital. Por isso que você acha que isso não influencia para os justiceiros, não? Não, mas... Esse seu discurso? Não. Vamos continuar discutindo. Deixa eu só chamar uma matéria, tá? Que o juiz Henrique Baltazar, da Vara de Execuções Penais de Natal, vai falar e logo mais você responde essa pergunta. Tá certo? Vamos à matéria, então. A mídia vem divulgando com frequência ações violentas envolvendo a população. São os famosos justiceiros. Para o juiz Henrique Baltazar, da 12ª Vara Criminal, o discreto nos órgãos de segurança pública é um dos fatores para estas ações. As pessoas não creem mais na ação da polícia, na ação da justiça, nem nas leis criminais ou leis de execução penal. E aí as pessoas se sentem tentadas a realizar a justiça com suas próprias mãos. Henrique Baltazar afirma que não só a falta de estrutura carcerária no país serve como base para estas atitudes. E termina dizendo que a população muitas vezes é incentivada pelas opiniões apresentadas pela mídia. A população em geral acredita muito no apresentador de programa de televisão, de rádio, principalmente esses programas policiais. Quando eles fazem uma colocação mal feita, né? Quando eles dão a entender de que a justiça tem que ser feita de uma forma ou de outra, inclusive pelo próprio cidadão, e isso, de certa forma, incentiva. O bandido bom é bandido morto, é uma frase que faz com que as pessoas não creiam em todo o sistema de justiça que existe, não aceita a ideia de ressocializar, não aceita a ideia da punição imposta pela lei. E aí se matam, né, seguindo ao pé da letra esse discurso. São frases infelizes que trazem resultados nefastos. Papinha, então, ressocialização, isso é hipocrisia, isso não existe. Então você é contra a opinião do doutor? Eu sou, minha opinião é para se lascar mesmo. Não existe, não adianta, não é o juiz, um promotor que vai fazer mudar a minha opinião. Minha opinião é minha. Eu tenho a minha opinião, ninguém vai fazer mudar nunca. Essa é hipocrisia. A ressocialização vai fazer cacete nenhum. Não vai, não existe isso. Desde quando o menor de idade vai para um SEDUC e ele sai sabendo pelo menos fazer o nome? Primeiro que lá não tem. É uma jaula. Coloca 8, 10, 15 menores de idade numa jaula para os caras passam dia e noite maquinando fazer ruindade. Por que não bota aula de violão? Por que não bota um corte de cabelo? Por que não bota uma aula de estudo bíblico? Por que não bota aula de pintura? Por quê? Porque não querem. Aí vem para onda que apresentador policial, quando diz, isso é lorota, doutor, para cima de mim, isso não existe. Nunca. E o negócio do amarelinho, deixa eu terminar de dizer o negócio que eu disse que ia matar os caras. Porque eles disseram, rapidinho, eles disseram o seguinte, onde a gente pegar os carros do neguinho, a gente vai multar. Multaram meus 2 carros no mesmo dia numa rua que eu não ando. Então, quer dizer, estavam me perseguindo ou não estavam me perseguindo? Você sabe o seu itinerário, Bruno. Você sabe o seu itinerário diariamente, eu sei o meu. Então, disseram que multaram meus carros, multaram 2 carros que eu tinha, no mesmo dia, na mesma hora, a mesma infração, numa rua que eu não ando. Aí eu não aceitei. Essa foi a raiva. Pergunta. Bom, Ciro, opiniões assim podem gerar reações muito fortes da população. Os jornalistas eles têm que seguir um código de ética. Você enxerga uma importância desse código, enxerga uma importância das suas opiniões ou não? Não, eu não enxergo muito esse código de ética, não. Nunca. E me questionavam isso em Mossoró.
me questionavam muito o código de ética. Eu não acho, não. Eu acho que você tem... Aliás, se eu não tivesse as opiniões que eu tenho no programa, o Patrulha da Cidade não estaria derrubando a Globo como está há 3 anos consecutivos. Não está. As pessoas não assistem simplesmente o Patrulha da Cidade para ver o cara com a cabeça arrancada ou um carro capotado, não. Quer ver também a opinião do apresentador. Eu acho que o apresentador que não dá opinião é porque ou ele não sabe falar, ou não deixa falar, ou não tem o que falar. Essa é a realidade. Ou tem um rabo preso com alguém. E eu acho que o apresentador ele tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade para dar o seu ponto de vista. E como disse o doutor, aí influencia as pessoas, eu tento influenciar da melhor maneira possível. Agora que dizer que bandido vai se recuperar, eu não acredito nunca. Vamos a um documentário agora, que a gente vai assistir um trecho, depois a gente volta a acompanhar. Esse documentário foi realizado pelos alunos do curso de Comunicação Social da disciplina Estilos Jornalísticos. Vamos lá. Meu nome é Eider Pereira de Brito, estou diretor da unidade Raimundo Nonato Fernandes. Quando você é preso e privado da liberdade, você só perde um dos seus direitos básicos, que é a liberdade. Todos os seus direitos, em tese, estão garantidos. O sistema penitenciário do nosso país é um sistema fraco, ultrapassado e falido. Não recupera ninguém. É preciso você ter muita fé em Deus para sair de lá e não voltar a delinquir, cometer crimes. Era sentar todo mundo, ou em pé, uns em pé, sentar, se deitasse não tinha como. Só se deitar na hora de dormir, que você dá uma ajeitadinha para ali, não ficar em pé, dormir, enquanto eu dormia meia hora. O Estado deveria ter um acompanhamento, com assistência psiquiatra, uma assistência social, ter um médico ali quando for preciso. Então nada disso tem na lei. A lei das execuções penais diz que ele tem esse direito, mas quanto ao dever, não é cumprido. Isso é a temática muito interessante e polêmica também. O Estado, ela oferece tudo que o preso, o assunto que nós estávamos falando anteriormente, tudo que o preso precise e tem direito, não oferece. Só Jesus mesmo, situação que não dá para viver não, sabe? Só Jesus. Tinha vez que ele chegava a dar o almoço de nós, ele deixava a quem tinha Zé dar para dar. É um sistema que não recupera ninguém. Tem um ditado assim, quando eu passo, sempre eu digo, hoje o preso está contido, ele está preso aqui, né? Em qualquer cárcere. Amanhã ele está comigo, com você, com minha família, com sua família. Hoje, a moral da história é, se eu maltratar o preso hoje, se eu bater nele hoje, ele vai passar a vida toda aqui dentro. Será que lá fora, mais tarde, ele vai se encontrar comigo ou com minha família, ele vai me perdoar? Ou ele vai revidar? Porque eu acho que hoje o maior bem de um ser humano não é o dinheiro, é a liberdade. No documentário, agradecemos também os alunos da disciplina Estilo Jornalístico, né, da professora Letícia Gambetta. Ciro, você concorda aí que o Estado tem que realmente dar melhores condições? Mas não dá. Tem, Bruno. Agora você viu, pelo menos 2 presos falavam aí o seguinte, que a cadeia não recupera ninguém. E o outro diz só Jesus. E o outro fala que o maior privilégio que o cara tem, o maior bem, é a liberdade. Mas ele sai, amanhã vai fazer tudo de novo. Então não é liberdade. Não é liberdade. Aí, dá para ter pena de um cara desse? Ele assaltou 500 pessoas, ele foi condenado a 6, 8 anos, que o cara não passa, o cara foi condenado a 8 anos com 3 anos, está na rua. Mas ele não merece uma segunda chance, uma reabilitação? Mas a maioria já teve. A maioria já teve a segunda, terceira, quarta chance. Quando ele sai, faz a mesma coisa. Mas os caras esperam a quentinha azeda. Eu comi quentinha dos presos durante 5 meses, eu desempregado. Eu comia as quentinhas do preso. Tinha uma quentinha lá, 2 quentinhas que eu tinha que levar para casa e tinha uma que era para o cachorro da delegacia, da 2ª DP de Mossoró. Eu comia a quentinha que vinha para os presos. E eu não achava ruim. Por que os presos acham ruim aquela comida? Tem que comer melhor do que nós, que somos trabalhadores, pai de família, homens de bem, mulheres cidadãs, que saem de manhã para a faculdade, depois vai para o trabalho, chega em casa, que tem que fazer café da manhã, almoço, leva marmita.
e tem mais 2, 3 filhos para cuidar? Aí o camarada chega e assalta ela num ponto de ônibus, aí o cara vai preso. Quando sai, faz tudo de novo, não assalta ela, assalta ele. Aí o camarada diz, não, mas tem a comida muito ruim. Não é não, não é não. Acho que o salário que a gente ganha, que o pai de família ganha, o salário mínimo, é que é muito ruim e não vai melhorar nunca, porque os políticos não querem. Quanto mais burra a população, melhor para votar no bocado de vagabundo, um bocado de gente, porque um bocado de bandido na política. Pergunta da Micaela. Papinha, é notório ver o quanto o público infantil gosta da figura pública que o senhor passa, mesmo o seu programa sendo violento e não sendo um programa educacional. O senhor recomenda essas crianças assistirem ao seu programa? Olha, você mesmo agora falou exatamente aquilo. Como é que o programa é sensacionalista? Como é que o programa passa desgraça? E eu tenho um público infantil, parece até a Xuxa Preta. Mas sua filha assiste? Minha filha, meu filho, meus 3 filhos assistem. O que eu recomendo, Micaele, é que não deixem assistir, que na verdade a criança não assiste para ver a matéria, assiste para me ver. A criança não assiste o Patrulha para ver a matéria do Patrulha da cidade. E não indico que ninguém deixe o filho assistir. Eu estou falando, eu faço as presepadas aqui e lá, as crianças acham interessante. Então, assistir. Na hora que passou a matéria, tira. Quando eu voltar a falar, bota. Mas não que a criança tem que estar ali para assistir as matérias policiais. Mas ela vai para te ver, mas termina ouvindo, vendo imagens, né, de corpos, e polícia, sirene. Muitas. Ver. E eu tiro isso pelos shows que eu faço. Tem shows que eu chego às 2 da manhã para cantar, tem criança de 3 anos de idade no braço da mãe para dar um abraço no papinha. Quer dizer, se o programa fosse só coisa... Eu acho que o programa tem coisa boa. Você acha que, além de apresentador, você já se transformou num personagem com essa figura do Papinha? Não tem personagem não. Eu sou eu, não. Papinha é apenas o alcunha que me colocaram, não. Não se tem personagem nenhum, não. Eu sou aqui, eu sou na televisão, não apresentando programa, eu sou na praia, eu sou em casa, eu sou a mesma pessoa. Não existe personagem não, de forma alguma. Se existisse personagem, eu mudaria minhas opiniões aqui, com as perguntas de vocês. Você vê que as mesmas respostas é a mesma coisa que eu falo na televisão. Então não se tem personagem não. Não se tem não. É a mesma pessoa. Eu não admito. Eu acho que um sucesso do programa é justamente das pessoas, quando me vê na rua, diz, você fala o que eu tenho vontade de falar. É justamente identificação. É identificação. Tá. Vamos aqui, uma pergunta. Ciro, não há dúvida que você é um formador de opinião pública. Você não acha que não é perigoso esse seu posicionamento, até mesmo antiético, ao ponto que você influencia diretamente as pessoas a cometerem uma barbárie? E você disse que queria influenciar da melhor maneira possível. Isso realmente, de fato, é uma influência boa? Olha, se a influência boa, no caso ao que você se refere, não sei se você está falando em relação ao que eu digo do estuprador, eu vou continuar falando. Isso em qualquer canto. Tanto faz ser aqui no programa de vocês, como se no programa que eu faço, qualquer emissora de rádio. Pois não. Mas se uma pessoa comete um crime por conta de outro crime, não seria uma redundância? E vai se fazer o quê? Eu, como apresentador policial, sou da Igreja Batista, estou afastado faz 1 ano e meio. Mas se afastou por conta... Eu me afastei pelo seguinte, pelo fato de algumas pessoas serem radicais e não aceitar a forma que eu sou. A minha opinião. Ninguém vai mudar numa igreja a minha opinião. A minha opinião está formada, é essa mesmo, não adianta. Você, como evangélico, você não pode dizer isso. Mas não estou fazendo um programa evangélico, não. Eu estou fazendo um programa policial. Eu tenho minha posição como apresentador e como cidadão. Vai continuar sendo essa. Mas o senhor, como figura pública, isso está em uma rede de uma mídia. Então, não é só sua opinião. A partir do momento, passa a ser uma opinião geral. Então, essa é uma reflexão do que eu quero perguntar a você. Já que a sua opinião passa a ser para muitos, e não só sua e nem de seus amigos, você acha que realmente é uma influência boa, como você tinha dito anteriormente? Eu acredito que sim. Se as pessoas acreditam no que eu faço, acreditam no meu caráter, na minha possibilidade de levar coisas boas, se eu disser que o camarada, que se ele estuprou e ele não merece o perdão, ele não vai merecer o perdão, estou mandando matar não. Agora que o camarada, que ele tem que sofrer, ele tem que sofrer. Pagar pior do que o que ele fez. Milhares eu tenho no Twitter, eu tenho mais de 20 mil seguidores no Twitter, até estou com alguns meses que eu não consigo escrever diariamente, porque eu não tenho tempo. Eu acho que para você
está na rede social para conversar com seus fãs, com as pessoas que lhe seguem, você tem que dar uma atenção. Então, só paro se eu puder conversar com você 10 minutos, 15 minutos, tem que conversar. Okay. Para eu botar o bom dia, eu já não vou. A gente vai... Pergunta agora de Rodrigo. Sim, Ciro, você falou que há jornalistas que não falam porque são frouxos, porque têm medo. A que se deve essa frouxidão e a que se deve a sua coragem de falar isso na TV? Eu não tenho coragem não, Rodrigo. Eu não tenho coragem. Eu só acho que sou atrevido e sou verdadeiro. Eu sou frouxo, mas eu digo o que eu quero. Mas a tua emissora te dá te dá liberdade para agir dessa forma, para falar o que você quiser? Se não desse, já teriam pedido para eu parar. Se não desse, já tinham pedido. Já são 3 anos e meio. Eu sou louco que eles peçam para parar, mas não pediram até hoje. Então, continuo. Se eles pedirem para parar, eu vou parar. Até porque eu sou funcionário. Mas a liberdade, meu diretor, o Daniel Cabral, tem dado até hoje. E tem dado certo, pelo menos isso. A gente está com tempo esgotadíssimo já. Mas eu quero fazer uma última pergunta. Você acha que a polícia do Rio Grande do Norte, de Natal, é confiável? A gente pode confiar? Pode. A polícia de Natal e a polícia de qualquer parte do Brasil. O detalhe é que na polícia, como qualquer outra profissão, como a nossa, de jornalista ou de radialista, tem 3 ou 4 bandidos infiltrados. Toda profissão tem um bandido. E na polícia não é diferente. Mas falar que a polícia é confiável em Natal é 100% confiável. Se você achar que tem um policial que não é flor que se cheire, um policial que pratica assalto ou alguma coisa, extorsão, aí é querer denunciar. Outro assunto também. Vale tudo pela audiência? Acredito que não. Não. Tudo não. Senão já teria feito muita coisa pela audiência. Eu acho que a audiência se conquista com a sua credibilidade, com a sua naturalidade, sem a personagem. Eu acho isso. Não vale tudo, não. Já apareceu muita coisa para fazer e que eu não aceito, que eu não topo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Só já. Está já acabando. Mas eu vou pedir para que você possa terminar o programa hoje cantando, né? Você aí é cantor, lançou... Tava combinado isso aí, não. Tava combinado, não. Aceita ou não aceita? Tava trechinho só, rápido. O trechinho. Trechinho. Nossa produção, né? Você quer cantar o quê? Rapaz... Pode ser um trechinho, um refrão. Deixa eu ver. Alguma música sua. Uma música minha? Se o vírus do amor pegou você, esqueça. Não existe remédio algum para tirar da cabeça. Não existe... Agora esqueci ali. Pegando você, né? Pegou. Também faz uns 4 meses que eu não canto essa música, não faz? Faz, a gente tirou do repertório. Essa foi a primeira música inédita nossa. A gente vai ter que cortar agora. Não existe vacina nem reza que cure a paixão. Esse vírus danado está instalado no seu coração. É o vírus do amor, tem no YouTube. Linda essa música. Vamos aplaudir. Muito obrigado, Ciro. Paguei R$10 para galera. Então a gente vai para um convite agora com a Micaele, para quem está em casa. Quer ficar ligado sobre as novidades que acontecem em nosso programa? Acesse o nosso blog www.programacheckmate.blogspot.com e não perca! Ok. Desejamos muitas colheradas para você, Papinha. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo programa e sucesso na caminhada de cada um de vocês. Se eu pegar lá fora, dá um cascudo. Muito obrigado, você de casa, pela audiência do programa Checkmate, da TVU. Na próxima semana a gente volta com mais um programa e esse convite te vejo no próximo programa. Até lá.